Eu passei anos da minha vida acreditando e acreditando que eu estava simplesmente cansado. Cansado por trabalhar demais, cansado ali por estar esgotado com as demandas, com as responsabilidades. E olhando ali numa primeira camada de observação, eu achava que era isso. E aí depois eu passei a achar que era ansiedade, que óbvio aumentava com as responsabilidades e os problemas que iam se levantando e não iam se corrigindo. E numa terceira camada ali de observação e reflexão, eu disse, bem, acho que isso tudo é por falta de fé. Eu estou sem fé. E eu pensava nisso porque era tanto problema, era tanta dificuldade, era tanto obstáculo que só podia ser falta de fé. Mas óbvio que hoje, muito mais maduro, muito mais consciente, eu desconfio que o problema era outro. Inclusive muito mais profundo e até perigoso. Por isso que eu trouxe essa temática para a gente refletir e levar uma luz aí de consciência no seu caminhar para você evitar esse caminho que eu peguei anos atrás, mas que se tornou uma lição para mim. Eu espero que ajude você. Eu estava tentando ali naquela época controlar todas as coisas. Controlar coisas que nunca estiveram de fato ali na minha mão. E aí existe uma mentira muito sofisticada que quase todos nós em algum momento da vida aprendemos. Se eu fizer tudo certo, a vida vai dar certo. Se eu for uma boa pessoa, se eu trabalhar muito, se eu amar direito, né, se eu tiver fé suficiente, olha, e se inclusive eu tomar boas decisões certas, então tudo vai funcionar na minha vida, tudo vai bem. Mas sabe, a vida, ela nunca assinou esse contrato com a gente. E aí que começa o sofrimento, porque fazemos tudo que podemos e mesmo assim a gente perde pessoas, a gente perde dinheiro, a gente perde relacionamentos, né, como eu já contei aqui em ocasiões anteriores. E o mais difícil, nesse momento, a gente perde direção. E aí, ouvindo pessoas, seja no meu círculo de convivência social, no trabalho, o que eu mais vejo são pessoas chamando de cansaço aquilo que, na verdade, é um excesso de controle. Você tenta controlar o futuro, controlar o que os outros pensam ao seu respeito, isso é uma das coisas que a gente mais observa, controlar os resultados, controlar a imagem que projetam de você e, pasme, controlar até Deus. A gente quer controlar Deus. Olha que absurdo que a gente acaba chegando. Tudo isso porque muitas vezes a nossa espiritualidade ela vira uma negociação, uma barganha. Se eu fizer tudo certo, se eu obedecer, se eu me esforçar, então Deus vai me ouvir, então Deus vai me proteger. Mas isso não funciona. Isso não é confiança. Isso é uma tentativa de gerenciamento, que é o que a gente faz o tempo todo, inclusive com Deus. Teve um tempo na minha vida que tudo começou a desmoronar. Eram problemas emocionais, eram problemas financeiros, relacionamentos quebrados. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu ainda acreditava que a vida era uma equação. Faça certo e receba certo. Até perceber algo brutal nisso tudo. Eu não estava sofrendo porque eu tinha perdido o controle. Eu estava sofrendo porque eu nunca tive o controle. E eu me recusava a aceitar isso. Então, olha, talvez seja até por isso que Jesus ele falava tanto sobre confiança.
Porque o ser humano, ele tem uma obsessão por controle. Nós queremos garantir o amanhã, a gente quer garantir o amor, a gente quer garantir a aceitação, a gente quer garantir o sucesso, garantir Deus. Olha, mas Jesus, ele já dizia uma coisa que soa até desconfortável para a gente: basta a cada dia o seu próprio mal. Você não foi chamado para carregar o amanhã. Eu não fui chamado para carregar o amanhã. Eu e você mal conseguimos carregar o hoje. Então, por que cargas d'água a gente está tão desesperado querendo carregar o amanhã? Essas falas de Jesus, essa palavra de Jesus, ela provocou esse pensamento em mim. E talvez você não esteja fraco. Talvez você simplesmente está tentando ocupar um lugar que nunca foi seu. Um lugar de quem controla tudo, um lugar de quem sabe tudo, um lugar de quem garante tudo. E ninguém suporta viver assim. Quanto mais viver com alguém assim. Porque esse peso, ele foi feito para esmagar qualquer ser humano. Então ouça isso. Você não controla quem fica na sua vida. Você não pode controlar quem vai embora. Não controla o resultado de todas as suas escolhas. Você não controla o amanhã. Nunca controlou. Então, me responde uma coisa. Quanto da sua ansiedade, quanto do seu esgotamento, quanto da sua culpa nasce da tentativa de carregar um peso que nunca foi seu? Pensa assim, talvez o descanso, ele não começa quando a vida mudar. Talvez o descanso comece quando você finalmente para de tentar ser Deus.